E se o novo ano não trouxesse nada de novo, até que você decidisse ser diferente? Todos falam sobre recomeços como se eles viessem com a virada do calendário. Como se bastasse o relógio marcar meia-noite e num passe de mágica, tudo se renovasse. Mas a verdade é outra. O novo só começa onde termina a ilusão de que ele virá de fora. O mundo não vai mudar só porque estamos entrando em 2026. As mesmas pressões, distrações, cobranças e medos continuarão batendo à sua porta. Mas há um lugar onde o novo pode, de fato, nascer, dentro de você. Este vídeo não é sobre metas, é sobre visão, não é sobre motivação passageira. É sobre princípios eternos, não é sobre o que você quer fazer. É sobre quem você quer se tornar. Você está prestes a conhecer 15 conselhos estoicos que não foram feitos para serem anotados e esquecidos. Eles foram feitos para serem vividos, na prática, no silêncio, nas pequenas escolhas que moldam sua grandeza longe do aplauso. Mas antes de seguir, quero que você se comprometa com a única promessa que realmente importa. E para marcar este momento de virada, vá até os comentários e escreva: em 2026, serei guiado por princípios, não por impulsos. Essa não é apenas uma frase. É um pacto silencioso com a sua consciência. Uma assinatura invisível que marca o início do seu novo ciclo. Lúcido, firme e fiel ao que realmente importa. Vamos começar? Número 1. Domine o impulso antes que ele defina o seu destino. Imagine um guerreiro em silêncio, em pé diante do caos. A guerra acontece do lado de fora, mas a verdadeira batalha é travada dentro dele. Porque o inimigo mais perigoso não é o que está armado à sua frente. É o que mora dentro, o impulso. Impulso de revidar. Impulso de desistir. Impulso de ceder ao prazer imediato. Impulso de fazer o que é fácil e abandonar o que é certo. E se eu te dissesse que grande parte do que você chama de problema foi, na verdade, uma reação impensada? Que muitas das suas dores nasceram não da vida em si, mas da maneira como você respondeu a ela? Quantas vezes, em 2025, você se deixou levar pelo calor de um momento? Disse o que não devia, gastou o que não podia, gritou quando era melhor calar, fugiu quando deveria enfrentar? Pequenas explosões de impulso que, como pedras lançadas na água, criaram ondas que se espalharam por semanas, meses, às vezes anos. O estoicismo é um convite para viver de forma diferente. Ele não promete uma vida sem dor, mas uma vida sem desperdício. E o que mais desperdiça nossa energia, nossa paz e nossa direção são os impulsos não dominados. Dominar o impulso não significa se tornar frio ou suprimir emoções como quem tranca um animal feroz numa jaula. Significa treinar a mente para pausar, respirar, observar. É como domar um cavalo bravo. Ele ainda se agita, ainda tenta fugir, mas aos poucos aprende a confiar na sua mão firme, na sua presença estável. Cada vez que você age no calor do impulso, você desiste da escolha consciente. E cada vez que você pausa, mesmo por alguns segundos, você planta uma semente de liberdade interior. Essa pausa é o que Marco Aurélio chamava de o espaço entre o estímulo e a resposta. É onde mora a lucidez. É onde você decide quem vai ser. É onde começa a sua verdadeira autoridade sobre si mesmo. Pratique essa pausa como um ritual. Sentiu raiva? Espere 3 respirações. Desejou algo urgente? Pergunte a si mesmo: é isso que eu mais quero ou é só um alívio momentâneo? Foi provocado? Lembre que a força de um homem não está em devolver o golpe, mas em saber quando ele não é necessário. Porque, no fim das contas, nada pode te controlar mais do que aquilo que você se recusa a olhar nos olhos. E o impulso é mestre em agir nas sombras. Ele se alimenta da pressa, da distração, da necessidade constante de sentir algo agora. Mas a sua força, a verdadeira, nasce quando você é capaz de adiar o prazer pelo propósito. De dizer não ao que é raso para preservar o que é profundo. De olhar para o próprio vulcão interno e dizer: você existe, mas não comanda. 2026 não será novo se a sua mente continuar antiga. E uma mente antiga é aquela que vive reagindo, sem filtrar, sem pensar, sem perceber que cada escolha molda o destino que virá. Você não precisa de mais força. Você precisa de mais presença. Porque o impulso só vence quem está ausente de si. Então faça disso um voto pessoal. Neste novo ciclo, o mundo pode provocar, mas você responderá com sabedoria. O caos pode gritar, mas sua alma aprenderá a ouvir primeiro o silêncio. Essa será sua primeira grande vitória do ano.
Não contra o mundo, mas contra o velho eu que insiste em voltar. E dominar esse primeiro campo de batalha será o que abrirá caminho para tudo que ainda virá. Número 2. Abandone o que pesa, antes que o novo ano comece. Existe uma imagem recorrente quando falamos sobre recomeços. A de atravessar uma ponte. O ano vira como se fosse essa travessia simbólica entre um ciclo antigo e uma promessa de futuro. Mas poucos percebem que essa ponte tem um limite de carga. Você até pode atravessá-la com pressa, ansioso para deixar para trás tudo o que não deu certo, mas se tentar carregar junto tudo o que acumulou, ressentimentos, medos, mágoas, frustrações, dívidas emocionais, a estrutura cede, e o novo ano mal começou e você já está cansado, irritado, desconectado. Por isso, antes de pedir coisas novas para 2026, o mais urgente é decidir o que precisa ser deixado em 2025. O estoicismo é radicalmente honesto nesse sentido. Ele não nos ensina a querer menos dor, mas a carregar menos ilusão. Muitos dos pesos que nos esmagam não vêm do mundo, mas da forma como insistimos em interpretar os acontecimentos. Relacionamentos que fracassaram viram narrativas de culpa que se repetem silenciosamente. Metas não cumpridas se transformam em vergonha internalizada. O tempo que julgamos ter perdido se torna argumento contra nós mesmos. É assim que o passado deixa de ser uma história vivida e passa a ser um fardo psicológico. E esse fardo cresce, mesmo quando não falamos dele. Cresce cada vez que evitamos encarar de frente o que ainda nos dói. Deixar ir não é apagar. Não se trata de esquecer tudo o que te feriu ou fingir que certas fases não existiram. Trata-se de fazer as pazes com aquilo que já não pode ser alterado. Trata-se de encerrar contratos silenciosos com ideias que você aceitou como verdades absolutas. De que você deveria estar em outro lugar, ser outra pessoa, ter feito tudo diferente. O estoicismo nos chama de volta para a única coisa que realmente podemos fazer algo a respeito: o agora. E no agora, é possível escolher não mais carregar certos pesos. É possível dizer para si mesmo com maturidade e respeito: isso aconteceu, e agora eu sigo. Muitas pessoas confundem apego com profundidade. Acham que manter algo vivo na memória, mesmo que isso as destrua, é uma forma de demonstrar lealdade, como se soltar fosse uma traição ao que se viveu. Mas a lealdade mais nobre que você pode cultivar é com a sua própria sanidade, com a sua paz de espírito, com a sua capacidade de continuar aprendendo, mesmo que a lição tenha vindo da dor. Quando você abandona o peso que já não te serve, você não está dizendo que aquilo não foi importante. Está dizendo que o ciclo cumpriu seu papel e que, a partir daqui, você decide continuar sem arrastar os escombros do que já não constrói. É claro que abandonar o que pesa não é um gesto instantâneo. Não se trata de acordar num dia de janeiro e magicamente se sentir leve. Trata-se de reconhecer com franqueza quais são os elementos internos que estão sabotando sua capacidade de viver plenamente. Pode ser a necessidade de aprovação de alguém que nunca vai te dar isso. Pode ser uma autocobrança cruel baseada em um ideal de perfeição inalcançável. Pode ser um ressentimento contra si mesmo por não ter conseguido cumprir uma promessa antiga. O primeiro passo não é soltar, é ver. Ver com nitidez o que está te consumindo, e só então escolher soltar um pouco a cada dia. Abandonar o que pesa é um gesto estoico por excelência. É dizer não ao vitimismo disfarçado de lealdade emocional. É abrir mão do conforto do conhecido para caminhar com mais liberdade. É, acima de tudo, uma forma de amor próprio, porque ninguém solta o que pesa se ainda estiver tentando provar algo para os outros. A renúncia só é possível quando você entende que mais importante do que estar certo é estar em paz, e que nenhuma paz verdadeira nasce do acúmulo. Ela floresce na clareza de quem decidiu viver com leveza, não como fuga, mas como princípio de vida. Você quer um novo ano, mas o novo não entra em casas abarrotadas. 2026 só será novo de verdade se você tiver coragem de deixar no ano anterior o que ele trouxe de lição, e não de prisão. Faça disso um ritual silencioso, pessoal e intransferível. Antes de atravessar a ponte, deixe à margem tudo o que te impede de andar ereto, com a cabeça firme e o coração inteiro. Porque a travessia mais importante não é entre 2 anos, é entre 2 estados de consciência. E o ponto de chegada depende do que você está disposto a soltar agora. Número 3. Escolha o que vai te moldar,
antes que o mundo escolha por você. No fundo, todo novo começo é uma escolha. Mas o que quase ninguém percebe é que, se você não escolher conscientemente o que quer se tornar, o mundo escolherá por você. E ele fará isso com base em estímulos aleatórios, ruídos diários, algoritmos viciantes, expectativas que não te pertencem. Sem perceber, você será moldado por aquilo que apenas te alcançou, não por aquilo que você conscientemente acolheu. Todo dia sua mente é exposta a uma enxurrada de ideias, imagens, comparações, urgências. E se você não tiver critérios, filtros, limites, tudo entra. Tudo te influencia, tudo te molda. E de maneira sorrateira, os hábitos que você tolera, os conteúdos que consome, os ambientes onde se expõe, os discursos que repete, todos esses elementos começam a formar o alicerce do seu próximo eu. Você pensa que está apenas passando o tempo, mas na verdade está permitindo que o tempo passe por você e deixe marcas profundas. O estoicismo, nesse ponto, não faz rodeios. Ou você treina a mente para escolher o que te constrói, ou será moldado por forças externas que não têm nenhum compromisso com sua integridade. Essa filosofia antiga nos lembra que nada é mais urgente do que proteger a nossa própria consciência. Porque o mundo lá fora nunca estará neutro. Ele estará sempre tentando colonizar sua atenção, sua linguagem, sua identidade. E se você não reagir a isso com disciplina e clareza, vai se tornar apenas mais um reflexo do ambiente, ao invés de ser um agente de transformação. A pergunta central não é: o que o novo ano trará para mim? Mas sim: o que eu escolho carregar dentro de mim ao longo do ano? Que princípios vão te guiar quando ninguém estiver olhando? Que ideias você quer que se repitam na sua cabeça até que se tornem ações? Que vozes você autoriza a ocupar seu espaço mental? Porque a alma, como dizia Marco Aurélio, adquire a cor dos pensamentos que você permite habitar nela. E o que começa como pensamento termina como destino. Você precisa decidir de forma firme quais conteúdos alimentam sua mente, quais companhias nutrem sua presença, quais valores sustentam seu caráter. E essa decisão precisa ser feita todos os dias, não como uma regra rígida, mas como uma prática viva. Isso inclui também dizer não a distrações que parecem inofensivas, mas que aos poucos te tornam passivo. Inclui limitar o tempo gasto em ambientes que exaurem sua energia, reduzir o contato com pessoas que apenas reclamam, cancelar o consumo automático de informação que só gera ansiedade. Tudo isso é ato de proteção da sua essência. Mas não se trata de construir uma bolha. Trata-se de se tornar alguém suficientemente sólido para não ser moldado pelo que é raso. O mundo não vai parar de te influenciar, mas você pode aprender a influenciar o mundo ao seu redor, começando por sua própria atmosfera interna. Escolher o que te molda é, antes de tudo, um ato de respeito por si mesmo. É entender que você é obra em constante construção e que os materiais que você usa todos os dias vão determinar se esse edifício será frágil ou inabalável. Talvez a sensação de desorientação que te acompanha não venha de uma vida difícil, mas de uma mente sem critérios. Talvez a angústia de não saber para onde ir seja a consequência de permitir que o mundo dite sutilmente quem você é. 2026 pode ser diferente. Mas só será se você escolher de maneira consciente o que vai entrar no seu templo interior. Porque ali, e apenas ali, é onde o novo ano realmente começa. E se você acha que isso é exagero, pense assim: você é o resultado daquilo que repete. E aquilo que você repete é o que você autorizou a te moldar. Número 4. Aprenda a falhar com grandeza, ou passará a vida fugindo de si mesmo. Vivemos numa era em que o fracasso se tornou sinônimo de fracassado. Como se errar em algo significasse um defeito de identidade. Como se tropeçar em um projeto, uma relação, um plano, significasse que você por inteiro fosse inadequado. Essa distorção moderna nos empurra para um comportamento infantilizado. Só agimos se tivermos garantias. Só tentamos se o resultado for certo. Só aparecemos se o aplauso for provável. E isso, embora disfarçado de prudência, é no fundo uma forma disfarçada de covardia. O estoicismo, ao contrário, nos ensina a redefinir o que é uma boa vida. Não uma vida de sucessos acumulados, mas uma vida de presença diante da realidade. Uma vida onde se tenta, se erra, se recomeça, mas nunca se trai a si mesmo por medo de não agradar os outros ou de se sentir insuficiente. Os estoicos não buscavam o controle sobre os desfechos,
mas sobre a dignidade de suas intenções. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a falhar com grandeza, a vida deixa de ser um campo minado e passa a ser um espaço de expressão honesta. A verdadeira tragédia não é falhar. É se recusar a agir por medo do julgamento. É ficar na margem do rio observando os outros tentarem atravessar, enquanto você imagina como teria sido. É viver prisioneiro de uma versão de si mesmo que nunca foi testada. O fracasso pode te expor, mas a fuga constante da tentativa te enterra em vida. E um espírito enterrado sob a superfície da precaução jamais encontrará sentido verdadeiro. Pense nos projetos que você adiou neste ano. Pense nas conversas que evitou, nas decisões que engavetou, nas ideias que você abafou com desculpas. Quantos desses momentos foram evitados não porque eram impossíveis, mas porque você não queria correr o risco de parecer pequeno? Mas a verdade é essa: não existe crescimento sem exposição, e não existe dignidade sem tentativa. O medo do fracasso, quando dominante, não nos protege, ele nos asfixia. Aprender a falhar com grandeza é aceitar que nem todas as sementes que você planta vão florescer, mas que nenhuma flor cresce sem a coragem do plantio. É compreender que o valor está em se manter inteiro diante da incerteza. É transformar a vergonha do erro em solo fértil para uma nova versão de si mesmo. Não se trata de romantizar a falha, mas de libertá-la da narrativa de que ela te diminui. Ela não te define. O que te define é o que você faz depois dela. Essa lição precisa estar presente em 2026, desde o primeiro mês. Porque se você continuar exigindo perfeição antes da ação, nunca começará. O estoico não age porque tem garantias. Ele age porque tem clareza de propósito. Ele entende que o mérito não está no aplauso, mas em ter mantido a própria integridade durante a jornada. Ele mede o sucesso não por troféus, mas por coerência com seus valores. E você? Quantas vezes tem exigido que a vida te prometa algo antes de se entregar a ela? Quantas vezes está esperando o momento certo, o sinal claro, a confirmação externa? Enquanto isso, a vida real está passando, exigindo apenas que você apareça, com coragem, com vulnerabilidade, com verdade. 2026 pode ser o ano mais revelador da sua vida. Mas ele só será isso se você aceitar que parte da revelação virá de tentativas que não darão certo. E tudo bem, porque o importante nunca foi vencer de primeira. O importante é não se trair por medo de parecer fraco. Porque a verdadeira força está em tentar mesmo sabendo que pode doer. E mesmo assim, continuar. A cada falha digna, nasce uma versão mais forte de você. Mas se você nunca permitir que o erro te visite, também nunca permitirá que a maturidade te habite. Número 5. Cultive a solidão como se fosse um jardim. Vivemos cercados. Gente, notificações, cobranças, opiniões, ruídos. A solidão nesse cenário virou sinônimo de problema, de carência, de isolamento patológico. Mas há uma diferença gritante e essencial entre solidão imposta e solidão escolhida. A primeira é um vazio que fere. A segunda é um espaço que cura. O estoicismo, com toda a sua sobriedade prática, entendia que um espírito forte é aquele que se recolhe voluntariamente para ouvir a si mesmo. E só quem se escuta com profundidade pode tomar decisões verdadeiras. Se você passou 2025 atolado em demandas externas, reagindo ao que o mundo exigia, tentando corresponder às expectativas alheias, talvez sinta, mesmo que de forma confusa, que algo essencial ficou para trás. Você. E isso não se recupera em meio ao ruído. Recupera-se na pausa. No espaço limpo e silencioso onde você deixa de representar e começa a existir de fato. Não há clareza sem recolhimento. Não há força interior sem momentos de profunda escuta interna. E, principalmente, não há liberdade real enquanto sua mente pertencer mais aos outros do que a si mesmo. A solidão, bem cultivada, não te afasta do mundo. Ela te prepara para enfrentá-lo sem se perder. Um período de silêncio pode ser mais transformador do que meses de exposição. Uma tarde consigo mesmo, sem celular, sem distrações, pode revelar verdades que nenhuma conversa conseguiria. E para o estoico, esse tempo não é luxo, é necessidade. Porque quem não se acostuma com a própria companhia, tende a buscar no barulho dos outros a distração que o mantém longe das suas dores e longe da sua verdade. A cultura em que vivemos ensina a temer o silêncio. A solidão virou sinônimo de fracasso relacional, de inutilidade social.
Mas isso é uma mentira moderna. Os maiores saltos de consciência não acontecem na multidão, mas na intimidade de quem teve coragem de se recolher. A alma precisa de espaço para respirar. E esse espaço se chama solitude. É nele que você se reencontra com partes esquecidas de si. É nele que você percebe o quanto estava se traindo em nome de pertencer. É nele que você volta para casa, a casa interior. Mas cultivar a solidão exige estrutura. Não é apenas desligar tudo e se deitar esperando revelações. É transformar esse tempo em ritual. Ler aquilo que te eleva, escrever para dar forma ao que sente, meditar para observar o que passa, caminhar sem fone, escutando a respiração, cozinhar com presença, estar inteiro em algo simples, mas profundo. Cada gesto desse tipo é uma rega nesse jardim interno que, quando negligenciado, se enche de ervas daninhas. Ansiedade, confusão, pressa, ressentimento. O novo ano não precisa de promessas vazias nem de discursos empolgados. Precisa de um novo espaço dentro de você. Um solo fértil onde as decisões não venham da comparação, mas da consciência. Onde o tempo sozinho não seja visto como castigo, mas como privilégio. Onde você deixe de fugir do que sente e comece finalmente a aprender com isso. Em 2026, o mundo vai continuar gritando. As redes continuarão exigindo sua atenção. As pessoas continuarão projetando suas carências em você. A pergunta é: você terá um espaço dentro de si onde tudo isso não penetra? Porque o estoico verdadeiro não se isola do mundo, mas ele começa o dia dentro de si, para que o mundo não o destrua por dentro. Número 6. Seja radicalmente responsável. Há um ponto em toda a jornada de amadurecimento em que não adianta mais reclamar, nem lamentar, nem procurar culpados. É o momento em que você percebe, com um misto de dor e poder, que a vida que você leva é em grande parte o reflexo da forma como você a conduz. Não se trata de negar injustiças, acidentes ou fatores que estão fora do seu alcance. Trata-se de compreender que, independentemente do que fizeram com você, a pergunta mais importante sempre será: o que você fez com isso? O estoicismo nos oferece uma lente implacável, mas libertadora. O centro da mudança não está no que acontece, mas em quem responde ao que acontece. A maneira como você se posiciona diante das circunstâncias é o ponto de virada entre uma existência passiva e uma vida com direção. Porque sim, talvez você não tenha escolhido a dor que viveu, mas a forma como lida com ela todos os dias é sua responsabilidade. E quanto mais cedo você assumir isso, menos tempo perderá tentando mudar o que já passou. E mais energia terá para transformar o que ainda pode ser. É mais fácil culpar os pais, o governo, o ex-parceiro, a falta de tempo, o passado difícil, o contexto injusto. E todos esses elementos, sem dúvida, têm seu peso. Mas há uma linha invisível que separa o adulto consciente da criança emocional. O adulto não nega a dificuldade. Ele se pergunta o que pode fazer apesar dela. Ser radicalmente responsável é reconhecer que, ainda que o mundo não seja justo, isso não justifica uma vida vivida em função de desculpas. E talvez essa seja a armadilha mais perigosa dos dias atuais. A desculpa com cara de autoconhecimento. A procrastinação justificada com base em traumas. A inércia explicada por um suposto respeito ao tempo. O ego que se veste de autocuidado para evitar fazer o que precisa ser feito. Mas o estoicismo não compactua com essas racionalizações. Ele nos chama à lucidez. Se algo está te destruindo por dentro, e você já tem consciência disso, a partir de agora, isso é responsabilidade sua. A responsabilidade não é uma culpa pesada, ela é um chamado. Ela diz: levante-se mesmo sem garantias. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Assuma o controle da sua rotina, dos seus hábitos, da sua mente. Porque ninguém mais pode viver isso por você. A responsabilidade é o oposto da vitimização crônica que paralisa tantas pessoas que, em vez de agir, se especializaram em justificar sua estagnação. E isso é cruel. Porque viver fugindo de si mesmo cansa mais do que qualquer desafio real. Você quer que 2026 seja diferente? Comece por aqui. Reconheça que tudo o que ainda depende de você está nas suas mãos. A forma como você dorme, acorda, fala, come, age, decide, hesita, constrói, desiste. Tudo isso é campo fértil de responsabilidade pessoal. Não são os grandes eventos que definem o seu ano.
São as pequenas decisões diárias tomadas em silêncio. É o que você faz quando ninguém está vendo. É a constância no invisível que constrói a solidez do visível. Assuma esse lugar. Não como um fardo, mas como um privilégio. Porque há algo profundamente libertador em olhar para a própria vida e dizer: não importa o que fizeram comigo, importa o que faço a partir de agora. Essa postura não te torna insensível. Ela te torna senhor do próprio caminho. E isso, na filosofia estoica, é o verdadeiro poder. Não espere que o mundo te entregue as condições ideais. Use as que você tem. Faça o que dá, com o que tem, onde está. Mas faça com plena consciência de que é você quem está construindo, ou adiando, o destino que deseja viver. Número 7. Elimine o excesso, ou será sufocado por tudo aquilo que não tem coragem de abandonar. A maioria das pessoas pensa que falta é o que nos impede de viver com plenitude. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de oportunidades, de apoio, de reconhecimento. Mas há uma verdade mais profunda e menos confortável. Na maioria das vezes não é a escassez que nos paralisa, é o excesso. Excesso de compromissos que não significam nada. Excesso de conexões que não são verdadeiras. Excesso de pensamentos inúteis, objetos acumulados, desejos que não nos pertencem. O peso do mundo não está apenas no que você carrega, está sobretudo no que você se recusa a soltar. O estoicismo nos ensina que a virtude caminha com a leveza. E leveza não é superficialidade, é clareza. É a capacidade de olhar para tudo o que te cerca, pessoas, ideias, hábitos, sonhos, e perguntar com honestidade: isso ainda me serve? Isso ainda me representa? Isso ainda me eleva ou apenas me ocupa? Essa triagem não é apenas prática. Ela é espiritual, porque onde há acúmulo desnecessário, há dispersão. E onde há dispersão, não há presença. Se 2026 começar com sua agenda lotada, sua mente saturada e seus espaços físicos cheios de tralha emocional, você não está recomeçando. Está apenas repetindo com outra roupa. É ilusório achar que uma nova fase pode florescer em um solo congestionado. O novo exige espaço, e criar espaço é um ato de coragem. Porque para esvaziar é preciso desapegar. E para desapegar é preciso admitir que algumas escolhas, que antes fizeram sentido, hoje são apenas peso. Pense nisso com profundidade. Quantos compromissos você aceitou este ano por pura obrigação social? Quantas tarefas você abraçou sem questionar o custo? Quantas relações manteve por medo de parecer ingrato ou insensível? Quantos objetos estão à sua volta que você não usa, não ama, mas também não se desfaz porque estão atrelados a uma memória, a uma culpa, a um vai que um dia eu preciso? Tudo isso ocupa energia, e a energia que poderia estar sendo usada para crescer, criar e viver com autenticidade está sendo drenada pelo que é mantido por inércia. Sêneca dizia que a simplicidade é a armadura dos fortes. Não porque viver com pouco seja um desafio em si, mas porque o essencial é invisível aos olhos distraídos. Requer força para sustentar uma vida centrada no que importa, enquanto o mundo ao redor insiste em te seduzir com mais. Mais informação, mais status, mais consumo, mais metas. O verdadeiro estoico aprende a dizer não com serenidade. Não ao que brilha sem valor. Não ao que agrada, mas não edifica. Não ao que alimenta o ego, mas esvazia a alma. Eliminar o excesso é um gesto silencioso de soberania interior. É sair do modo automático e entrar em sintonia com o que realmente importa. É olhar para dentro com rigor e compaixão e ter a humildade de reconhecer: eu me perdi em muita coisa que não era minha, e agora escolho voltar ao centro. O mundo moderno chama isso de minimalismo. O estoicismo chama de sabedoria prática. Faça um inventário honesto. Abra sua agenda, seus armários, sua galeria de fotos, seus pensamentos recorrentes. E pergunte: o que disso aqui me aproxima da pessoa que eu quero ser? O que não servir a essa resposta merece ser liberado. Com gratidão, mas sem apego. Porque no fim das contas, não é o que você tem que te dá solidez. É o que você consegue abrir mão, sem se perder no processo. 2026 não precisa ser grandioso, ele precisa ser essencial. E o essencial só nasce onde houve espaço. Crie esse espaço, com consciência, com firmeza, com leveza. Número 8.
Reformule sua ideia de progresso. Existe uma angústia silenciosa que atravessa a vida de muita gente. A sensação de estar atrasado, de não ter feito o suficiente, de não ter alcançado o esperado, de estar ficando para trás enquanto todos parecem avançar. Essa ansiedade que se disfarça de ambição é, na verdade, um sintoma claro de um equívoco profundo. A ideia de que a vida é uma corrida com marcos definidos, metas universais e uma linha de chegada visível. O estoicismo rompe com esse delírio. Ele nos convida a abandonar o calendário dos outros, o ritmo imposto, as métricas alheias e nos recolocar no único tempo que importa, o nosso. Quando você vive preso ao modelo externo de progresso, cada conquista perde o gosto rapidamente, porque o foco não está na construção interna, mas na validação externa. Você celebra a vitória, mas no segundo seguinte já sente que deveria estar em outro nível. Esse ciclo de insatisfação constante é alimentado por comparações. Você olha para o lado e sempre encontra alguém aparentemente mais rápido, mais jovem, mais realizado, mais confiante. Mas o que você não vê é o custo. O que você não vê é a bagagem interna que cada pessoa carrega. E mais importante, o que você não vê é que talvez aquela pessoa nem esteja correndo para o mesmo lugar que você. Reformular a ideia de progresso começa com uma pergunta brutalmente honesta. Progresso para quê? Se você busca mais dinheiro, mais reconhecimento, mais produtividade, para qual fim? O que você acredita que isso trará? Segurança? Liberdade? Amor? Paz? Se você não tiver clareza sobre o que está perseguindo de verdade, vai viver eternamente em função de metas que nunca se realizam, porque o vazio que elas tentam preencher não é resolvido com resultados, mas com alinhamento interno. O estoicismo propõe outra métrica: o progresso como aprofundamento, não como expansão sem fim, mas como enraizamento. Progresso não é necessariamente fazer mais, mas fazer com mais presença, mais sentido, mais coerência com seus valores. É passar a agir com intenção onde antes havia automatismo. É escolher melhor onde antes havia impulsividade. É sustentar a calma onde antes havia reatividade. E tudo isso pode acontecer sem ninguém notar, mas ainda assim, será a evolução mais profunda da sua vida. Essa mudança de métrica também te liberta do orgulho disfarçado de superação. Porque há um tipo de esforço que parece nobre, mas é movido pelo medo de parecer fraco. Você se sobrecarrega, se exige, se empurra. Não por amor à excelência, mas por pavor de parecer menos do que deveria. E isso te mantém num estado de alerta constante, onde a alma nunca descansa, porque está sempre tentando provar algo. Reformular o progresso é também reformular a motivação. Agir a partir de um desejo de integridade e não de validação. Pare de se medir pela régua dos outros. Você não está atrasado. Você está em construção, e construções sólidas levam tempo. Nem tudo que parece lento é estagnação. Às vezes o que você chama de lentidão é, na verdade, aprofundamento. Um trabalho de base, um período de consolidação interna. E se você respeitar esse processo, quando os frutos vierem, eles não serão frágeis. Serão firmes. Serão seus. 2026 precisa ser o ano em que você abandona a ideia de que há um lugar certo para estar, uma idade certa para ter feito tudo, um modelo ideal de sucesso. Precisa ser o ano em que você redefine progresso como uma fidelidade cada vez mais íntima à sua essência, e a partir daí tudo muda, porque o tempo deixa de ser inimigo. Ele vira solo fértil. E cada dia se torna um espaço sagrado de construção real, mesmo que invisível. Não se compare. Não se cobre com base em fantasias coletivas. Reformule. Reposicione. Recomece. Mas faça isso com verdade, não com pressa. Número 9. Reconcilie-se com o que não depende de você, ou será eternamente escravo da frustração. Existe uma linha invisível que separa a maturidade emocional da ilusão infantil de controle. Essa linha é cruzada toda vez que você aceita de verdade que algumas coisas não estão, e nunca estiveram, nas suas mãos. O problema é que, mesmo conscientes disso, continuamos tentando apertar com força o que escapa pelos dedos. O comportamento dos outros, o resultado dos nossos esforços, a aprovação externa, a saúde de quem amamos, o rumo da economia, o que sentem por nós, o tempo que passa. Essa tentativa de domínio absoluto é exaustiva, estéril e perigosa.
Ela nos deixa em estado de alerta constante, como se pudéssemos, com esforço suficiente, fazer com que o mundo siga nossos roteiros internos. O estoicismo, no entanto, propõe um gesto profundamente contracultural, a entrega consciente ao que é incontrolável, não como resignação, mas como lucidez. Como quem para de lutar contra o mar e, em vez disso, aprende a nadar com sabedoria. Essa entrega não é fraqueza, é inteligência emocional elevada à sua forma mais prática. Você já percebeu que os momentos mais dolorosos da sua vida não vieram apenas dos fatos em si, mas da resistência a aceitá-los? A dor da perda, da rejeição, do fracasso, da doença, da mudança. Todas essas experiências foram ampliadas pela sua luta interna contra o que era inevitável. E essa luta é silenciosa, crônica, muitas vezes disfarçada de esperança. Mas esperança, quando baseada na negação da realidade, vira prisão. É aqui que a reconciliação com o incontrolável se torna uma virtude. Quando você reconhece com clareza os limites da sua influência, tudo muda. Porque aí sim você pode focar sua energia onde ela realmente faz diferença. Em você. Na sua resposta, na sua conduta, na sua constância. Enquanto estiver tentando mudar o que não depende de você, estará sempre frustrado, sempre decepcionado, sempre ansioso. Mas quando você muda a pergunta de por que isso está acontecendo, para como eu escolho responder a isso, você retoma o eixo da sua existência. Essa postura não é passiva. Pelo contrário, é a mais ativa de todas porque exige disciplina, autoconsciência e coragem para lidar com a realidade nua, a realidade que não te consulta, que não pergunta se você está pronto, que chega sem pedir licença. E diante disso, o estoico respira fundo e decide: eu posso não controlar o mundo, mas controlo a mim mesmo. Essa decisão não elimina a dor, mas a transforma em caminho. Veja a diferença. 2 homens perdem algo importante. Um se revolta, paralisa, culpa o mundo, afunda na amargura. O outro sente a dor, mas transforma aquilo em combustível para crescer. A diferença entre eles não está no que aconteceu. Está em como cada um se posicionou diante do que não podia mudar. Essa é a essência do estoicismo, o foco absoluto naquilo que depende de você, e a liberação tranquila do que não depende. 2026 será, inevitavelmente, um ano com eventos fora do seu controle. Gente vai te decepcionar, planos vão falhar, coisas que você não previu vão acontecer. Isso é certo. O que ainda está em aberto é o tipo de pessoa que você será diante disso. Você pode se consumir tentando impedir o imprevisível, ou pode se preparar internamente para enfrentá-lo com dignidade. Essa reconciliação com o incontrolável não é uma vez só. É uma prática, um lembrete diário, um exercício de humildade e força. Mas, acima de tudo, é o que diferencia quem apenas sobrevive dos que vivem com presença. Porque quem faz as pazes com o caos externo encontra ordem dentro de si. Solte. Confie. Reoriente. A vida não segue seu roteiro, mas ela pode te revelar coisas que nenhum roteiro ousaria prever, se você tiver olhos livres para enxergar. Número 10. Construa a disciplina como um templo, ou passará mais um ano refém do acaso. Existe uma imagem equivocada que nos foi vendida ao longo dos anos. A de que a disciplina é uma prisão, que ela suprime a espontaneidade, anula a criatividade e transforma a vida em uma sequência rígida de tarefas sem alma. Mas o que poucos percebem é que a verdadeira prisão está justamente na ausência de disciplina. Viver ao sabor dos impulsos, das vontades do momento, da motivação que vai e vem, isso sim te aprisiona, porque te faz depender de fatores instáveis para agir com constância. O estoicismo nos ensina que a liberdade real só nasce onde há estrutura. E a disciplina, longe de ser uma limitação, é uma fundação. Um chão firme onde você pode construir sua vida sem medo de que tudo desmorone ao primeiro sinal de desânimo. Porque você não age apenas quando sente vontade. Você age porque sabe o valor daquilo que faz. Essa é a diferença entre o amador e o mestre. O amador depende de inspiração. O mestre depende de hábitos. Em 2026, você terá dias em que não vai querer levantar. Dias em que nada parecerá fazer sentido. Dias em que o caos ao redor parecerá grande demais. E é nesses dias que a disciplina se revela como o verdadeiro alicerce de uma vida sólida.
Ela te puxa de volta quando a mente tenta te sabotar. Ela te protege de si mesmo. Ela te lembra do que você decidiu ser. Mesmo quando as emoções tentam te convencer do contrário. Mas construir disciplina não é criar um regime militar pessoal. É erguer um templo, um espaço sagrado feito de pequenos rituais, onde cada gesto é uma afirmação silenciosa de quem você está se tornando. A hora que você acorda, o que escolhe comer, como inicia o dia, que tipo de conteúdo consome, como fala com os outros, como organiza o tempo. Cada uma dessas escolhas diárias é um tijolo. E esse templo, construído no invisível, será o abrigo que vai te sustentar quando a vida for cruel. Muitos dizem que querem transformação, mas poucos estão dispostos a passar pela fornalha da repetição. Porque a disciplina é isso: repetir com sentido, repetir com intenção, repetir mesmo quando parece inútil. Ela é, muitas vezes, silenciosa. Não dá palco, não traz aplausos, não gera likes. Mas é nela que mora a verdadeira virada de chave. Porque, com o tempo, o que parecia um esforço enorme vira uma segunda pele. E aí, você se transforma, não em um robô, mas em alguém que age com integridade, independentemente das circunstâncias. A ausência de disciplina te deixa vulnerável. A manipulação, a distração, a autossabotagem. Você passa a depender de motivação, e a motivação é volátil. Um dia vem, no outro some. Já a disciplina, quando bem cultivada, vira raiz. E ninguém arranca uma árvore de raízes profundas com uma ventania passageira. Você não precisa se transformar em uma máquina. Precisa apenas ser fiel ao que você mesmo definiu como importante. Se comprometeu a escrever todos os dias? Escreva. A cuidar da saúde? Cuide. A economizar? Siga o plano. A ser mais presente com quem ama? Honre isso. A disciplina é a linguagem silenciosa do amor próprio. É o eu te amo que você diz para si mesmo cada vez que faz o que prometeu, mesmo quando ninguém está olhando. Em 2026, o mundo vai continuar tentando te seduzir com atalhos, com recompensas rápidas, com fórmulas mágicas. Mas a realidade continua firme. O que é sólido leva tempo. E o que leva tempo exige disciplina. Erga esse templo, ladrilho por ladrilho. Não para parecer forte, mas para ser firme. Não para impressionar o mundo, mas para ser fiel a si mesmo. Número 11. Cuide das suas palavras, ou acabará envenenando o que mais ama sem perceber. Poucas coisas constroem tanto e destroem tão rápido quanto as palavras que escolhemos. E talvez o mais perigoso não seja o que dizemos com raiva, mas o que falamos no automático. Aquelas frases carregadas de ironia, críticas disfarçadas de preocupação, conselhos que ninguém pediu, julgamentos apressados. Palavras lançadas como pedras leves, mas que ao cair no peito do outro criam rachaduras que você não vê, e muitas vezes nem sequer imagina que deixou. O estoicismo nos convida a observar com imensa atenção o tipo de linguagem que usamos. Porque a linguagem não é neutra. Ela molda o ambiente, afeta a percepção, altera o clima emocional de um espaço. Uma palavra dita com pressa pode fechar portas. Um comentário sem filtro pode gerar feridas difíceis de curar. E o mais grave, isso acontece justamente com quem está mais próximo. É com os que amamos que frequentemente somos mais descuidados, como se a intimidade nos desse o direito de ferir sem querer. Em 2026, uma das decisões mais transformadoras que você pode tomar é fazer da sua comunicação um campo de presença. Falar menos, escutar mais. Refletir antes de opinar. Questionar se aquilo que está prestes a ser dito serve à construção, ou é apenas um desabafo travestido de verdade. Há quem diga que falar o que pensa é sinal de autenticidade. Mas autenticidade sem empatia é só brutalidade com verniz ético. O estoico verdadeiro sabe. Ser direto não é sinônimo de ser agressivo. Ser honesto não exige ser cruel. E o que você diz para si mesmo? Porque nem todas as palavras perigosas são ditas em voz alta. Muitas moram em seus pensamentos recorrentes, nos diálogos silenciosos que você repete todos os dias. Frases como: eu sou um fracasso, nunca vou conseguir, não tenho mais tempo, isso não é para mim. Todas essas expressões se infiltram na sua psique como veneno lento. E o pior é que, com o tempo, essas palavras internas moldam decisões externas. Você começa a agir em função do que repete, e o que era apenas pensamento vira realidade.
A vigilância sobre a linguagem não é uma questão moralista. É uma questão de saúde emocional. A palavra pode ser o início da cura, ou o gatilho de um adoecimento silencioso. Por isso, escolha com extremo cuidado as expressões que você normaliza. Aprenda a silenciar quando o coração estiver inflamado. Treine o hábito de perguntar a si mesmo: isso que estou prestes a dizer vai melhorar o ambiente ou apenas aliviar minha ansiedade? Vai trazer clareza ou gerar mais tensão? A palavra, quando bem usada, é semente. Ela não precisa convencer ninguém de imediato. Ela precisa ser lançada com a intenção certa. O tempo se encarrega do resto. Mas a palavra maldita, mesmo que pequena, é como um prego em madeira. Depois que entra, mesmo retirado, deixa a marca. Por isso, aprenda a diferenciar o impulso de falar da necessidade real de se comunicar. Nem tudo precisa ser dito. E o que for dito, que seja por inteiro. Neste novo ano, transforme sua linguagem em instrumento de construção. Fale com propósito. Elogie com verdade. Corrija com respeito. Expresse sua dor sem projetar culpa. Declare o que sente sem manipular. Porque onde as palavras são maduras, os vínculos florescem. E onde elas são imaturas, mesmo o amor mais profundo pode morrer sufocado. Escolha palavras que sirvam como pontes. Não armas, nem escudos, mas pontes. Entre você e o mundo, entre você e você mesmo. Número 12. Cuide do corpo como um guardião. Há uma ideia recorrente, e profundamente equivocada, de que o estoicismo é uma filosofia exclusivamente mental. Como se bastasse cultivar pensamentos virtuosos, emoções controladas, decisões racionais, para viver com sabedoria. Mas isso ignora uma dimensão essencial do ser: o corpo. O estoico verdadeiro não despreza o físico. Ele o cuida como quem cuida de um templo, como quem entende que sem essa estrutura básica, nenhuma virtude se sustenta por muito tempo. Porque um espírito lúcido que habita um corpo negligenciado caminha para o colapso. O corpo não é um veículo descartável nem um apêndice do pensamento. Ele é o ponto de partida da presença. Ele traduz em gestos tudo o que você acredita. O modo como você se alimenta, dorme, respira, se movimenta. Tudo isso é a expressão silenciosa dos seus valores. E se você diz que busca coerência, mas maltrata seu corpo com descuido crônico, está construindo uma casa sobre areia. Mais cedo ou mais tarde ela desaba. Não por castigo, mas por lógica. A sociedade moderna é mestre em te desconectar de si. Oferece distrações suficientes para que você ignore os sinais do corpo até que eles se tornem gritos. Você empurra o sono para depois, porque precisa produzir. Escolhe a comida mais rápida, porque não tem tempo. Evita o movimento, porque está cansado. E no fim, esse ciclo se repete a ponto de parecer normal. Mas não é. É apenas o preço da negligência disfarçado de vida adulta. E o estoicismo não tolera essa autoilusão. O cuidado com o corpo é também um exercício de consciência. Requer presença, requer escuta, requer responsabilidade. E, principalmente, requer humildade para reconhecer que, por mais poderosa que sua mente seja, ela precisa de uma base física estável para operar com clareza. Há decisões que você não consegue tomar bem quando está privado de sono. Há emoções que você não consegue regular quando está inflamado, sedentário, intoxicado. Há conexões que você não consegue sustentar se o corpo está em constante estado de alerta ou esgotamento. Esse cuidado não precisa, e nem deve, ser uma nova fonte de culpa ou obsessão. Você não precisa transformar sua vida em uma planilha de desempenho corporal. Precisa apenas estabelecer um pacto silencioso de respeito. Comer de forma que sustente. Dormir de forma que regenere. Mexer o corpo não como punição, mas como celebração da vitalidade. Estar atento aos sinais, às dores sutis, às reações às rotinas. Ouvir o corpo não como um tirano, mas como um aliado. A quem se orgulhe de trabalhar até o limite, de sacrificar o físico em nome de objetivos mentais ou espirituais. Mas isso, com o tempo, não é força, é fuga. É uma forma sofisticada de autotraição. Porque nenhuma meta, por mais nobre que pareça, justifica o abandono de si. O estoico não busca eficiência a qualquer custo. Ele busca sustentabilidade. Ele quer viver bem, e por mais tempo. Não para acumular anos, mas para ter tempo suficiente para amadurecer a alma.
2026 pode ser o ano em que você finalmente reintegra o corpo ao seu caminho de transformação. O ano em que percebe que autocuidado não é luxo, é princípio. Que o tempo investido na saúde não é tempo perdido, é tempo que expande. Que o corpo não é inimigo do espírito, é a sua primeira morada. E que se você quer firmeza, clareza, paciência, discernimento, tudo isso começa com um corpo bem cuidado. O espírito não floresce num solo hostil. E o corpo, mesmo silencioso, fala o tempo todo. A questão é, você está ouvindo? Número 13. Tenha uma missão maior que você. A vida cotidiana pode facilmente se transformar em uma sequência de tarefas mecânicas. Acordar, produzir, cumprir obrigações, lidar com imprevistos, tentar descansar e repetir. Dias que se arrastam, semanas que se confundem, anos que passam. E você se vê vivendo no piloto automático. Esse esvaziamento de sentido não vem da falta de movimento. Pelo contrário, muitas vezes vem do excesso de movimento sem direção. Porque quando a vida se resume a sobreviver, algo dentro de você começa a adoecer lentamente. É por isso que o estoicismo insiste tanto na ideia de propósito. Não como uma obsessão espiritual, nem como um slogan motivacional, mas como uma âncora, um eixo, um centro de gravidade que sustenta seu ser mesmo nos dias mais caóticos. Ter uma missão maior que você não significa salvar o mundo ou inventar uma causa grandiosa. Significa, antes de tudo, se conectar com algo que transcenda o seu próprio umbigo. Algo que te lembre que você não está aqui apenas para acumular experiências ou evitar sofrimento, mas para contribuir, para servir, para deixar algo melhor do que encontrou. Essa missão pode estar em qualquer lugar. No cuidado com a família, na dedicação silenciosa a uma profissão, na arte que você produz, na forma como acolhe quem sofre, na coragem de ser justo em um ambiente cínico. O importante não é o tamanho visível da missão, mas o quanto ela te convoca, o quanto ela te obriga a sair da inércia, o quanto ela exige de você uma versão mais madura, mais presente, mais íntegra. Sem isso, qualquer adversidade parece grande demais. Com isso, até a dor se torna suportável, porque está a serviço de algo que importa. O estoico entende que o sofrimento não é o verdadeiro inimigo. O inimigo é o vazio. É não saber por que levantar da cama. É não ter pelo que se esforçar. É não ver sentido na própria existência. E isso não se resolve com mais prazer, mais distração, mais metas materiais. Se resolve com um porquê, um pra quê firme, forte, pessoal. Algo que não mude com o humor do dia, nem com a opinião alheia. Algo que venha do centro da sua consciência e diga: é isso que eu escolho sustentar. Ter uma missão não é sobre grandeza pública, é sobre coerência interna. É poder olhar para a sua vida e sentir que, mesmo quando tudo está difícil, você sabe por que está insistindo. É isso que te levanta depois da queda, que te mantém sereno diante da crítica, que te protege do cinismo. Porque com um propósito claro, você para de viver em função de gratificações imediatas e começa a viver em função de algo mais perene. Em 2026, talvez você ainda enfrente frustrações, perdas, contratempos, mas se tiver uma missão maior que você, tudo isso será atravessado com dignidade, porque cada sacrifício será compreendido como parte do caminho. Cada dia difícil será um passo a mais em direção a algo que realmente vale a pena. E isso muda tudo. Muda a qualidade da sua presença. Muda o impacto das suas decisões. Muda, sobretudo, o modo como você se vê. Você pode continuar vivendo apenas para si, mas isso te deixará pequeno, frágil, solitário. Ou pode se colocar a serviço de algo maior e encontrar nesse gesto uma fonte de força que nenhuma crise conseguirá apagar. Porque, no fim, não é o conforto que nos salva, é o sentido. E o sentido só nasce quando você se compromete com algo maior do que o seu próprio bem-estar. Número 14. Aprenda a ouvir. Num mundo que valoriza a expressão acima da escuta, é fácil esquecer que o silêncio pode ser mais transformador do que qualquer argumento. Estamos cercados por discursos, opiniões, conselhos, debates, todos falando, poucos ouvindo. E esse excesso de ruído tem um custo. Perdemos a capacidade de escutar com profundidade. Escutar de verdade. Não apenas as palavras, mas o que existe por trás delas. O tom, a intenção, o pedido não dito. E quando não ouvimos bem, interpretamos mal. Julgamos rápido, reagimos com pressa. E o pior,
Repetimos erros, mesmo com rostos diferentes, contextos novos e promessas de mudança. O estoicismo nos convida a cultivar a escuta como virtude prática. Porque escutar é, antes de tudo, um ato de humildade. É reconhecer que você não tem todas as respostas. Que o outro, mesmo quando erra, pode estar revelando algo valioso. Que há lições disfarçadas até nas conversas mais simples. Se você estiver disposto a abrir mão da pressa de responder. A escuta não é apenas uma ferramenta de diálogo. Ela é um caminho de expansão interior. Escutar bem exige coragem, porque ao ouvir o outro com atenção verdadeira, você pode se deparar com coisas que não quer ver. Suas falhas, seus vícios de comportamento, suas zonas de defesa. Mas só quem escuta o incômodo pode transformar o padrão. Ignorar, negar, contra-atacar. Tudo isso apenas posterga o inevitável. O fato de que você precisa mudar algo. A escuta, nesse sentido, é espelho. Ela reflete quem você é diante do que o mundo te mostra. E o que você faz com esse reflexo define sua maturidade. Mas não é só sobre ouvir os outros. É também, e talvez principalmente, sobre ouvir a si mesmo. E isso hoje é um desafio maior do que parece. Porque vivemos conectados o tempo todo, pulando de estímulo em estímulo. Respondendo mensagens, vendo vídeos, consumindo opiniões. O resultado é um silêncio interior cada vez mais raro. E sem silêncio interno, você não sabe mais distinguir o que sente do que absorveu. A escuta de si é a base da clareza. É ela que te mostra quando algo está errado, quando você está se traindo, quando precisa parar. Mas se sua mente está sempre preenchida, não há espaço para essa voz mais sutil emergir. Reaprender a ouvir é também desaprender a reagir imediatamente. É acolher o desconforto antes de retrucar. É dar ao outro, e a si mesmo, o benefício da dúvida. Quantas brigas teriam sido evitadas se houvesse um pouco mais de escuta e um pouco menos de defesa? Quantos afastamentos poderiam ter sido curados com uma escuta sincera, sem a necessidade de ter razão? O estoico sabe que o valor de um vínculo não está em quem vence a discussão, mas em quem sustenta o diálogo. Em 2026 você será chamado a escutar. No trabalho, na família, nos relacionamentos, em momentos decisivos. E sua resposta a esses chamados dirá muito mais sobre sua evolução do que qualquer conquista visível. Escutar bem é resistir à pressa de julgar. É respirar antes de reagir. É se colocar, ainda que por um instante, no mundo do outro. E isso não exige técnica, exige presença. Uma presença que não precisa concordar com tudo, mas que está disposta a entender antes de responder. Talvez o que esteja te faltando neste momento não seja mais conselhos, mais cursos, mais estímulos. Talvez o que falte seja silêncio, um espaço real onde a escuta aconteça. Porque a sabedoria não grita, ela sussurra. E para ouvi-la você precisa estar disposto a calar o próprio ego, pelo menos por um instante. Em tempos de vozes altas, ser alguém que escuta com profundidade é um gesto revolucionário. E talvez o primeiro passo para não repetir o passado de novo. Número 15. Viva como quem sabe o valor de cada dia. E se este fosse, de fato, o seu último ano? Não como metáfora, mas como realidade. Se você soubesse, com a certeza de uma sentença, que 2026 seria seu capítulo final, o que mudaria ainda hoje? A maioria das pessoas evita esse tipo de pergunta. Reage com desconforto, como se falar da morte fosse convocá-la. Mas ignorar a finitude não nos protege dela. Apenas nos empurra para uma vida mal vivida, onde os dias passam ocupados, mas vazios. O estoicismo nos convida a fazer o contrário. Olhar de frente, com sobriedade, para o fato de que nada é garantido. E que, justamente por isso, tudo o que temos é o agora. Viver como se fosse o último ano não é correr desenfreadamente atrás de experiências. Não é viajar o mundo ou riscar listas apressadas. É um modo de existir mais consciente. É acordar com a pergunta: se eu tivesse apenas mais um ano, o que eu faria diferente? E talvez a resposta esteja menos no que você adicionaria, e mais no que finalmente deixaria para trás. Você continuaria aceitando a mesma rotina que te esgota? Continuaria alimentando vínculos que não se sustentam? Continuaria adiando conversas que importam, silenciando verdades, anestesiando o incômodo? A verdade é que muitos morrem de corpo presente muito antes da morte real.
Vão se apagando aos poucos, soterrados por compromissos que não fazem sentido, relações mornas, medos herdados, promessas quebradas a si mesmos. Não há catástrofe visível, apenas um esvaziamento constante. Um cansaço que não passa, um silêncio interno cheio de coisas não ditas. Viver como se fosse o último ano é quebrar esse ciclo. É entender que a urgência não está na morte, está na vida que se perde enquanto ela não chega. É fazer da presença um hábito, e não uma exceção. Pense nas pessoas que você ama. Você tem olhado para elas com profundidade? Tem escutado com o coração aberto, ou apenas ouvido por obrigação? Tem dito o que sente, ou está esperando um momento que talvez nunca venha? E quanto a você mesmo? Você tem se respeitado de verdade? Ou ainda se trai todos os dias para manter a paz, para agradar, para evitar o desconforto? O estoico que contempla a morte não se deprime. Ele desperta. Ele percebe que cada instante pode ser o último e que, portanto, cada gesto merece atenção. Ele trabalha com dignidade, ama com entrega, silencia com sabedoria. Porque entendeu que o que está em jogo não é quanto tempo resta, mas com que intensidade ele é vivido. No próximo ano, você pode continuar repetindo o padrão de todos os anos anteriores. Prometer, adiar, cansar, esquecer. Ou pode fazer diferente. Pode tomar esse ano como se fosse seu último, e por isso mesmo, o mais verdadeiro. Pode parar de mendigar tempo e começar a honrar o tempo que tem. Isso não exige pressa, exige intenção. A cada escolha pergunte-se: se eu tivesse pouco tempo, eu diria isso? Eu aceitaria isso? Eu escolheria isso? Essa pergunta, repetida com honestidade, muda o eixo da vida. Porque viver não é estar presente, é estar inteiro. Isso só acontece quando você percebe, de fato, que o tempo não espera. O fim pode não estar próximo, mas a vida plena também não virá sozinha. Ela começa com uma decisão, a de viver como se houvesse urgência em ser verdadeiro. Você chegou até aqui. Escutou cada uma das 15 lições, sentiu o peso e a luz de cada palavra. Talvez se viu em algumas, talvez resistiu a outras. E isso é bom, porque as ideias só têm valor quando nos atravessam. Quando cutucam, incomodam, fazem barulho dentro da alma. Mas agora vem o momento mais perigoso. O momento em que você fecha esse vídeo, essa página, essa experiência e volta à rotina. Volta ao fluxo, à velocidade, ao esquecimento. Ao piloto automático que sussurra: isso é bonito, mas é difícil. Um dia eu começo. Semana que vem eu penso nisso. E sem perceber, você volta a dormir com os olhos abertos. O estoicismo não serve para momentos de inspiração. Ele não foi feito para vídeos emocionantes, nem para frases compartilhadas com filtros bonitos. Ele foi feito para a segunda-feira cansada, para o cansaço da madrugada, para a conversa difícil que você vinha adiando, para a recaída, para a frustração de tentar e falhar. Ele foi feito para o mundo real, aquele em que as coisas não saem como planejado, em que as pessoas te decepcionam, em que você se decepciona consigo mesmo. E é justamente por isso que ele é tão necessário. Você quer um novo começo em 2026? Então entenda, isso não vai acontecer por mágica. Não vai vir de um planner novo, de uma agenda bonita, de um vídeo motivacional. Vai vir de decisões feitas no silêncio, de cortes difíceis, as rotinas ajustadas, de palavras não ditas, de palavras finalmente ditas, de hábitos que ninguém verá, mas que te reconstruirão por dentro. Vai vir de uma fidelidade invisível ao que você sabe que precisa ser feito. Mesmo quando o mundo parecer não se importar. A vida que você deseja já começou. Ela não está no futuro. Ela está nas pequenas escolhas de agora, no modo como você lida com esse fim de ano. Com os seus rituais. Com os seus excessos. Com as suas desculpas. No modo como você trata quem está ao seu lado, como responde ao que te irrita, como se levanta depois de cada tropeço. 2026 não será um novo começo se você continuar sendo a mesma pessoa com velhas promessas. As lições que você leu não são mandamentos, são convites. Convites a uma vida com mais profundidade, mais integridade, mais presença. E nenhum desses convites pode ser aceito com pressa. É preciso digerir, é preciso tempo. E, sobretudo, é preciso coragem. Coragem para quebrar padrões que já parecem parte de você. Coragem para dizer não ao que já deveria ter terminado. Coragem para dizer sim ao que assusta porque é real. O tempo não para esperar sua preparação. Ele segue. E ele cobra.
Cobra na forma de frustração, de cansaço, de relações rasas, de saúde enfraquecida, de sonhos enterrados. Mas ele também recompensa. Recompensa quem age com consistência. Quem cultiva a lucidez mesmo quando ninguém está vendo. Quem constrói, tijolo por tijolo, uma vida que não precise de fuga para ser suportável. Então, antes de ir embora, faça um último silêncio. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que dentro de mim precisa morrer para que eu realmente possa começar? E então, em vez de responder com palavras, responda com escolhas, com atitudes, com mudanças reais. Porque no fim das contas, o mundo não será tocado pelo que você sente, mas pelo que você sustenta dia após dia. A vida é agora, e ela está te olhando como quem pergunta baixinho: você vem? Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!